E para sortear esse tema, eu tenho 3 temas aqui. Eu tenho capitalismo versus socialismo, racismo e aborto. Eu quero que vocês escolham 2 números, de 1 a 3. Eu escolho o número 5 e número 9. Não, de 1 a 3. A de 1 a 3. É. Cuidado com a burra. 2 e 1. 2 e 1. Tá. Eu entendi 1 a 10. Deixa eu fechar Acostumando com fone, gente. Guto, já que ela escolheu os números, você escolhe a mão. Colocar aqui a mão da aliança, né? Essa, boa. Oi, Bia. Então vamos lá, o tema é racismo. Muita gente secundariza o racismo, inclusive, principalmente no atual governo, mas é um tema importantíssimo, sem debater o fim do racismo e a necessidade de acabar com esse, que é um problema que é estruturado pelo capitalismo. Não há sociedade livre, não há emprego, não há educação, não há vida negra, né, que consiga sobreviver a um sistema que, na nossa opinião, nos mata todos os dias. Eu não gosto dessa tese de que o racismo ele é estruturado ainda mais no capitalismo, porque ela não faz o menor sentido. Se a gente pegar países que não são socialistas, eles também têm racismo, e eu acho que um racismo inclusive mais brutal. Vamos pegar os dados factuais, por exemplo, 2020 nós tivemos a morte do George Floyd, um crime bárbaro que foi rechaçado no mundo inteiro, e praticamente o mundo livre inteiro teve manifestações cobrando melhorias no sistema de segurança, melhorias no treinamento da polícia e denunciando o racismo, o que foi, eu acho que o principal motivo ali da morte do George Floyd. Praticamente todos os países. Um país não teve manifestações lá, que foi Cuba. Cuba simplesmente proibiu as manifestações contra o George Floyd, prendeu jornalistas que denunciaram que Cuba estava reprimindo as manifestações. Então, Cuba não me parece país capitalista. Inclusive, no Brasil teve, você deve ter participado ou não. Nos Estados Unidos teve, que é o berço do capitalismo, e quase todos os países capitalistas de livre mercado tiveram manifestações antirracistas, menos em Cuba, menos em outras ditaduras aí. Então, acho que o racismo é um problema, mas eu acho que boa parte das soluções para você driblar o racismo, para você superar o racismo, estão no capitalismo e não na crítica ao capitalismo. Alguns dados que eu acho que são os problemas reais da população negra, que eu acho que é isso que nós devemos voltar a combater e não ficar criando ali subterfúgios de coisas que a população negra real, a população pobre, não quer discutir. Quem quer discutir são as pessoas mais ricas, e obviamente não tenho nada contra pessoas que são ricas, né? Por exemplo, expressões racistas, que foi um debate que teve na semana passada, se criado mudo era uma palavra racista, se denegrir... Você acha realmente que se a gente for no Capão Redondo agora, alguém vai estar no busão lotado, vai estar, pô, meu Deus, minha vida tem seus problemas, mas, putz, e aquela jornalista da Globo que falou denegrir? Acho que não é alguma coisa que apetece tanto essa galera. Todos os outros problemas factuais do Brasil, por exemplo, saneamento básico, é um problema grave para a população negra. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico. Dentre esses 100 milhões, a gente sabe que percentualmente os mais negros estão aí. A questão da água tratada, 50 milhões de brasileiros também não têm acesso à água tratada. Os negros, esse percentual é ainda maior, 71% dos negros estão endividados. Todos esses problemas, que são problemas que eu acho que a gente tem que discutir, e é assim que a gente vai, ao meu ver, superar o racismo. Acho, Guto, que você colocou exatamente o nosso ponto de convergência nesse debate. Os negros são os que não têm saneamento básico, os negros são os que estão desempregados, os negros são os que não estão acessando a educação. Então, se não é estruturado o racismo pelo capitalismo no sistema que a gente vive hoje no Brasil, é culpa de quem? É culpa do capitalismo. Porque nós estamos falando nós falamos a mesma coisa. Somos a maior parte da população que está à margem de tudo. À margem do desemprego, à margem da fome, à margem da pobreza. Então, quando a gente fala de racismo, inclusive, eu acho que essa discussão sobre tema, sobre nome, na verdade, nem surgiu aqui, né? O que nós estamos falando é de um problema real no Brasil que atinge principalmente a população negra, que é a maior parte do povo brasileiro. Você citou Estados Unidos, Brasil, citou Cuba, mas eu gosto mais de falar do Brasil porque eu sou brasileira, latino-americano como somos. Gosto de falar de socialismo do Brasil, inclusive. A minha visão é sobre o nosso país. O segundo bloco agora é um tema livre. Como você começou sobre o tema de racismo, você tem o direito de puxar um tema para que o Guto responda e você tenha a réplica e ele a tréplica. Dia desses eu vi um vídeo seu falando sobre encarceramento da juventude negra, né? E aí você fala que é um tema parecido, mas é porque tudo nosso é ligado, né? Sim. Com a juventude negra. E aí você fala que a gente precisa parar com essa balela de jovens negros encarcerados e tudo mais. Aquilo me deixou, assim, tanto quanto curiosa sobre a sua posição, né? No sentido, essa questão do cárcere no Brasil, da juventude negra, que nós também somos maioria. Eu queria primeiro te ouvir, na verdade, sobre esse assunto. Eu vi um pouco do seu vídeo, você fala um pouco sobre
que é balela, que não é um problema, que você é a favor que todo ladrão, seja branco ou seja preto, seja preso. Né? E eu queria te ouvir um pouco assim sobre esse assunto. Não sei o que causou espanto naquele meu vídeo sobre encarceramento preto, onde eu falo que eu não me importo do encarceramento se ele é negro, branco, corintiano, são paulino, amarelo, não me importo. Eu quero saber se o cara que está sendo preso, ele é bandido ou não. Se ele for bandido, eu quero que ele vá pra cadeia. Se esse cara roubou alguém, eventualmente roubou um cara negro, eventualmente é uma mulher que roubou uma mulher, eventualmente é um trans que agrediu um trans. Se essa pessoa cometeu um crime, eu quero que essa pessoa esteja em todos os lugares que eu quero onde o criminoso esteja, que é dentro de uma cela. Se essa pessoa não cometeu o crime, aí a gente tem um erro no sistema penal, a gente tem um erro da polícia, um erro do judiciário, que é brutal, precisa de uma reforma no Código Penal, no nosso judiciário. Aí essa pessoa não pode estar presa. Agora, se essa pessoa cometeu um crime e foi presa, e a gente está discutindo não o crime dessa pessoa, mas o encarceramento da população negra, aí eu acho que a gente se perdeu e está mais uma vez reproduzindo um discurso de uma elite histérica e totalmente descolada da realidade. Porque eu fiz um vídeo no Capão Redondo semana passada, onde eu fui perguntar para as pessoas, tipo, você se preocupa com o encarceramento da população preta? E eu tenho o vídeo completo, não edito não, só edito para caber ali, mas a grande maioria fala, cara, não. Eu não me importo, tipo, se o cara me roubou, ainda mais as pessoas mais pobres, onde se você compra um celular, você tem que parcelar tudo direitinho, esse cara vem e te rouba, seu tweet nem vai viralizar pra você contar essa história, não vai ter nada, só vai ter você roubado, assaltado, furtado. Então essas pessoas não estão nem aí pra essa história de cancelamento negro, de cancelamento da população preta, eu também não tô. Eu quero saber, se o cara que foi encarcerado, ele realmente cometeu o crime? Não. Ou não. Se ele cometeu, ele tem que estar na cadeia, independente da raça dele. Se ele não cometeu, aí a gente tem uma falha no sistema penal e a gente discute essa falha. Tem o desemprego tá aumentando, a evasão escolar tá aumentando, bababá tá aumentando. Resta o quê? Resta várias coisas, mas eu queria perguntar pra você, resta roubar? É essa a resposta, resta roubar. A gente vai ter que ir lá e roubar as pessoas. Restou isso? Eu acho que não é isso que resta pra população negra. Ao menos se acabar restando isso pra mim, eu não vou roubar. Eu acho que os negros também, não concordo com você, porque independente do número, se a gente tiver 2 milhões de negros presos, e a gente não tem esse dado, felizmente, a gente ainda tem mais de 60 milhões de negros que estão soltos. Então, os negros também não concordam com essa sua tese aí. Então, assim, num Brasil onde uma mãe precisa entrar no mercado, chorar e botar um pedaço de bolo dentro da camiseta para poder alimentar o filho, deveria ser a preocupação de um jovem negro como você pensar qual é a saída para essa mãe preta dar um futuro e um presente melhor para a juventude. E assim, na utopia, e olha que nós gostamos muito de falar de sonho, de falar, né? Porque nós gostamos de sonhar para realizar. Mas assim, no imaginário, pensar que é só se esforçar, é só estudar. Como, cara? Não tem escola, não tem universidade, não tem emprego, não tem alternativa, muitas das vezes. Então, o que eu tô falando para você é o seguinte, nós temos um problema. Não é só sobre tentar aqui polarizado defende bandido ou não defende bandido, porque pelo contrário, comecei trabalhando desde nova. Minha mãe ainda empregada doméstica, é estudante do ensino de jovens e adultos, até hoje tenta terminar o ensino médio. Pô, a meritocracia tá cantando aí, realmente. Eu defendo, é isso aí, gente. Vamos trabalhar desde os 13 anos de idade, se for possível. Jamais. Eu quase parei de estudar por causa disso. Jamais. E não parou. Meritocracia não parei porque neles. eu parei de trabalhar e consegui uma bolsa na escola, no ensino técnico. Por que você conseguiu uma bolsa? Claro que não. Você tá dizendo que uma criança de 13 anos deve trabalhar, Guto? Que é isso? Eu não disse o acesso à educação é prioridade na infância. Eu comecei a trabalhar pra sobreviver, mas eu não quero isso pra jovem nenhum no Brasil. Você conseguiu uma bolsa. Você conseguiu ela como? Você estudou e conseguiu a bolsa. Isso tem nome. Meritocracia. Muito obrigado aí. Meritocracia cantando. Ó, deixa eu interromper aí o Biel. Mas, ó, eu gosto, tipo, ela usou ali mais que o tempo dela, era 5 minutos, ela falou uns 6, 7, pra mim tá de boa. Só que o que eu gostei é a dificuldade que ela teve, o xadrez verbal pra, pô, eu não defendo o bandido, mas qual a alternativa? Mas eu não defendo o bandido não, mas esse cara tá sem alternativa nenhuma. Cara, tá defendendo, você tá defendendo, você tá dizendo que, pô, ele não teve alternativa nenhuma. Não tiver alternativa nenhuma, senão estar no debate. Então, eu tô defendendo eu estar no debate, é o básico, né? Mas tudo bem, você não defende bandido, só que os bandidos não têm alternativa nenhuma. E aí volta aquele velho papinho que é o roubar pão pra sobreviver. Eu acho que quem rouba pão pra sobreviver realmente tá sofrendo uma necessidade. E não é desse bandido que eu tô falando. O cara que quebrou o seu vidro pra pegar, não sei se pegou seu celular, alguma coisa, pegou alguma coisa do seu carro, eu acho que não tinha um pão dentro do seu carro. Ele foi pegar alguma outra coisa. E é esse cara que tá roubando pão de uma quadrilha, como você disse do Fantástico, complexa. Esse cara, ele tá roubando porque ele é vagabundo, não porque ele tá com alguma necessidade, porque ele já acabou de roubar 10 iPhones nessa noite. Isso aí já dá quanto de dinheiro? Acho que depois que você roubar 10 iPhones, você não tá passando necessidade. Você continua roubando
porque não é necessidade, né? Vamos convergir. Voltando para o bloco, o 3, último bloco desse podcast. Sobre educação, Guto, você começa. Esse partido satélite do PCdoB apoia o PT e muito provavelmente vai apoiar o candidato do PT à presidência da República, o Lula, e o candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, o Fernando Haddad. Eu gosto do Fernando Haddad, quer dizer, eu não gosto, mas um fato curioso sobre ele é que foi o ministro da Educação que mais tempo ficou no cargo. Ficou ali vários anos no MEC, ali à frente do Ministério da Educação, e agora esse cara tá tentando transformar a educação de São Paulo, porque ele tá tentando ser governador do estado de São Paulo, e acho que deve ser o governador que a Rosana vai apoiar. Ou não vai apoiar o PT, hein? Ó que o Lula liga nela e manda na hora, hein? Mas, enfim. Aí, beleza. E o Fernando Haddad ficou vários anos do PT e não resolveu a educação. E quem tá dizendo isso não é o Guto Zacarias, do MBL, capitão... Não é nada disso. Quem tá dizendo isso é, por exemplo, o ranking PISA. Eu peguei aqui os dados. O Brasil, em 2016, tá? Sem Temer, sem Bolsonaro. Governo PT, 2016, último ano. O Brasil ficou na 73ª posição em ciências. Ranking PISA, mundial, tem nada a ver com a gente. 59ª posição em leitura. 76ª colocação em matemática. Governo PT, nem Temer, nem Bolsonaro, nem Kim Kataguiri, nem ninguém. Governo PT saiu do governo na 73ª posição em ciências, 59ª posição em leitura, 76ª colocação em matemática. Só 8% dos brasileiros na vida adulta, né? Porque para não tirar as crianças, só 8% sabiam interpretar um texto. Dados internacionais, eu não me inventei, tá tudo público aí, inclusive tá no PISA, os outros, né? 8% sabia interpretar um texto no fim do governo do PT, que o cara que ficou mais tempo no MEC é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, Rosana, que não conseguiu resolver a educação do Brasil, vai resolver a educação de São Paulo? Primeiro, né, você falou de governo Lula, falou de Haddad, falou de São Paulo. Eu quero falar de atualidade principalmente. Fugiu da Guto. pergunta, né? Não, de jeito nenhum. Eu vou responder a sua pergunta. Porque você está falando de um governo que nos recebeu, que abriu a porta do Ministério da Educação, que pensou políticas que hoje fazem parte, inclusive, dessa ingressão da juventude negra no ensino superior, que pensou como a gente democratiza o acesso à universidade. Respondo sobre Lula, respondo sobre Haddad, mas quero saber o que o MBL fez em tempos de pandemia para falar sobre educação, porque a minha juventude, ao JS, não saiu da trincheira de luta em nenhum segundo e conquistou as principais vitórias em tempos de pandemia e, óbvio, as principais derrotas do Bolsonaro, o presidente que vocês ajudaram a eleger. Alguém perguntar pro membro do MBL o que o MBL tem feito pela educação, sendo que o presidente da comissão de educação hoje é do MBL, é o Kim Kataguiri. Não, infelizmente, ele foi eleito lá com voto e não na base da bala. Eu gostei do discurso da Rosana, ele só tem um problema, o Bila. 92% da população não entendeu o discurso dela, ao menos em 2016. Porque só 8% da população no fim do governo Haddad, ou no fim do governo do PT, sabia interpretar texto. Isso é um belo discurso sobre como o PT ajudou a educação, só que 92% do público adulto, né, criança realmente não entende, não sabe entender o que você falou. Porque o PT fez muito pela educação. Inclusive colocar o Brasil aí nos piores rankings, nas piores posições do ranking que mede a educação mundialmente. Ou seja, ela não respondeu se o Haddad vai resolver a educação de São Paulo. Aparentemente, o Haddad abriu as portas pra gente. Pra gente quem? O Ministério da Educação do governo PT ficou com o PT. Então é isso aí, ela fugiu da pergunta, tá claro, né? Eu perguntei, o PT não conseguiu resolver a educação do Brasil. Ficou 13 anos no governo, o Haddad, né? 13 anos no MEC, não conseguiu resolver a educação no Brasil. Esse cara, para ex-presidente da UBS, que toca a educação, ele vai conseguir resolver o Brasil. Com certeza, com certeza. Então, o MBL ajudou a eleger o Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno, pode perguntar até para bolsonarista. Eles odeiam a gente, já saímos na mão em manifestação, eles sabem, a gente não apoiava o Bolsonaro. Tem entrevista aqui no primeiro turno. No segundo turno, sim. Admito, não tenho compromisso com ele. Apoiamos sim no segundo turno. E desde então já protocolamos 2 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Já fizemos várias manifestações contra o Bolsonaro, uma que inclusive você participou e o PCdoB participou também, que nós somos os principais organizadores, mas todo mundo ajudou ali, obviamente. Eu subi no dia 7 de setembro, na maior manifestação bolsonarista da história, dos 4 anos, né? Da história, uma das maiores do Brasil na história. Eu fui fantasiado de bolsonarista na manifestação, subi no caminhão de som com o Mago Liberal que estava aqui, apanhou junto comigo depois que a gente desceu e pediu fora Bolsonaro. Eu fui na manifestação do Bolsonaro e pediu fora Bolsonaro. Eu faço uma pergunta aí pra Rosana, né? Eu queria falar das minhas propostas, mas tomara que dê um tempo. Faço uma pergunta. Se o Lula trair tudo que ele falou, e ele já traiu, né? Os bancos, com 9 vezes mais lucros no governo Lula do que na FHC, eu acho que um comunista não deve ter gostado disso. Mas se o Lula trair as propostas que ele jurou fazer, você vai numa manifestação comigo
contra o Lula, pedir a prisão do Lula e o impeachment dele? Eu acho sim que nós podemos construir em São Paulo, com o Haddad, uma alternativa muito melhor para a educação paulista. Vocês têm sangue na mão, vocês têm responsabilidade pelo que aconteceu nesse país em 2018. Agora, eu não tô entendendo o jogo de vocês muito também nessa questão do imaginário, né? Fora Bolsonaro, mas é quem? É Sérgio Moro, que agora também é réu? Então, assim, desculpa, né, ô Guto, porque vocês ficam numa história de brincar de Brasil que não é a minha pira, cara, porque nós estamos em ano eleitoral. Eu não tenho tempo pra debater o que aconteceu de errado no governo Lula, no governo Dilma. Acho que Lula é a melhor alternativa pro Brasil hoje. E, aparentemente, galera, tem uma afiliada ao Partido Comunista do Brasil aqui na nossa mesa dizendo sobre sangue nas mãos. Que isso? É isso, Rosana? Que isso? Que isso? E o que aconteceu no Vietnã, no Camboja, na Ucrânia, na União Soviética, em Cuba, acontece agora na Venezuela? Vamos falar de sangue nas mãos? Eu acho que é um debate que vai ficar feio aqui. Sangue nas mãos, acho que é do outro lado da mesa que rola aqui sangue nas mãos, né? Mas tudo bem, não vou entrar nesse ponto de, ai meu Deus, né? Não vamos, né? Mas nunca fugi da luta. Quando a Dilma Rousseff cortou 70% das vagas da CAPES, o que rolou? Quando a Dilma Rousseff cortou 9 bilhões de reais no seu último ano, em 2016, do MEC, o que rolou? Não teve, você lembra de alguma coisa? Enfim, o Vila é imparcial. Mas eu não me lembro. Pô, nunca fugiu da luta. Pô, a Dilma, 70% da vaga das CAPES. Pô, quase acabou com a inovação tecnológica do Brasil, com a pesquisa no Brasil, na realidade. 70%. Pô, o Sérgio Moro, né, é candidato mais a presidente da República, pelo que eu sei. E se ele fosse candidato, eu votaria nele, sim. Votaria no Sérgio Moro, sim. Mas aparentemente ela não votaria no Sérgio Moro porque ele é réu. Pelo jeito, uma eleitora do Lula tá reclamando que alguém é réu. Eleitora do Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, pelo amor de Deus. Não, Sérgio Moro, você é corrupto demais sendo réu. Vou votar no Lula. Ô, Rosana, que isso, né? Peraí, né? Peraí. Mas enfim, vamos deixar o resto pra lá. Mais uma vez repito, a pauta era a educação. Ela não respondeu a minha primeira pergunta sobre um cara que coloca o Brasil na 59ª posição em leitura. Seria uma boa opção pra educação aqui de São Paulo. Não respondeu. Depois eu falei, se o Lula for corrupto, a gente vai sair na rua pra pedir a prisão e o impeachment dele? Não teve resposta, porque a gente sabe qual é a resposta. Eu acho até que ela subiria. Não, eu sei, o PCdoB não gosta tanto assim do Lula, mas vai vir a ligação do velho. E vem a ligação do velho, o PCdoB treme na hora. Agora, você não respondeu a minha. Eu te perguntei, o que o MBL acha sobre o atual cenário da educação? Aqui, minha opinião, eu acho que o Lula tem que ser eleito presidente e Haddad governador. Na minha opinião, são as melhores alternativas pro nosso país hoje. Opinião sobre o que tá rolando no MEC agora. Milton Ribeiro, ministro de Caiu da Educação. Cadeia, vagabundo, cadeia. Roubou com bíblia, barra de ouro, cadeia nele. Vagabundo, cadeia. Minha opinião sobre Milton Ribeiro. Abraham Weintraub, analfabeto, vagabundo, cadeia. Falou crime, teve que fugir do Brasil. Cadeia no Abraham Weintraub. O Vélez Rodrigues também queria colocar o slogan do Bolsonaro em sala de aula. Vagabundo. Cadeia nele. Já citei 3. Aqui teve o Decotelli, né? Que, pô, pelo amor de Deus, nem assumiu. Mas cadeia também. Bota na cadeia. Essas são as minhas opiniões sobre os ministros da educação. E aí, você falaria os mesmos pros ministros do PT? Eu não falaria. Porque eu não falei nem se o Lula é a melhor alternativa ou não. Não acho. Não vou votar nem no Lula nem no Bolsonaro. Já tô declarando meu voto no primeiro, tanto no segundo turno. Não vou. Mas minha pergunta pra você é, se o Lula ganhou, a melhor alternativa ganhou, ele cometeu o crime no governo dele, a gente vai sair pra manifestação junto pedindo a cadeia dele, o impeachment? Foi essa a pergunta que você fugiu. Não foi se o Lula é a melhor alternativa, não. Tudo bem, é a sua opinião, eu sei que é. Talvez nem seja, mas senão o papai liga aí, e aí acaba tudo. E eu falo, sabe por quê? Porque eu sou livre, o movimento Brasil Livre é livre de fato. E falou, Bolsonaro, a gente votou em você no segundo turno, cara, governo horrível, impeachment, toma 2 aí. E de impeachment a gente manja bastante. Toma 2 aí, 2 processos de impeachment. Vamos fazer manifestação. Agora, imagina tá na posição dela, de quem realmente olha a Dilma lá tirando 9 bilhões da CAPES. Pô, as meninas estão aqui, pô, era de movimento estudantil. Pô, tirar a verba da CAPES, 9 bilhões do MEC, eu sei que deve doer. Deve doer. E não poder falar nada, Vila. Ai, que raiva que dá aí. Meu Deus, é fogo, é fogo. Esse é a diferença de quem é livre e quem não é. E felizmente a militância do MBL que tá assistindo tem a certeza de que, ó, o MBL nunca deixará vocês nessa posição, até porque vocês não, se a gente colocar, vocês vão sair do movimento, vai acabar o movimento.